Olá pessoal, exercício de cinemática. Um observador inercial analisa o movimento de um dado objeto de massa m constante e constrói um gráfico, o gráfico v versus t, mostrado a seguir, em que v é a velocidade do objeto e t é o tempo. O movimento ocorre numa linha reta. Levando em consideração os dados representados no gráfico, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do deslocamento, que ele chamou aqui de ΔX, do objeto entre os instantes 0 e 5 segundos, no caso, né? Bom, pessoal, a gente vai resolver esse exercício de duas formas, com dois raciocínios diferentes. O primeiro jeito aqui, que a gente poderia pensar, é o seguinte: o gráfico de velocidade pelo tempo é uma reta decrescente. Então, a gente está vendo que é uma reta decrescente. E se ela é uma reta decrescente, poderia ser também uma reta crescente. O movimento desenvolvido por esse objeto seria um movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. E se ele está desenvolvendo um movimento uniformemente variado, o deslocamento dele, como a gente não tem a aceleração do corpo, o deslocamento dele poderia ser encontrado utilizando a formulinha de velocidade média, que é exclusiva do movimento uniformemente variado, que seria a média aritmética das velocidades. V, velocidade final, mais inicial dividido por 2. Ah, mas só que aqui não está aparecendo deslocamento. Ainda não. Mas velocidade média, pensando para qualquer tipo de movimento, velocidade média seria o deslocamento sobre o tempo. O deslocamento, o exercício está chamando de ΔX. Então, eu vou escrever dessa forma: ΔX pelo ΔT. E a gente iguala a expressão do movimento uniformemente variado, velocidade final mais a inicial sobre 2. E com essa igualdade, olhando, pegando os dados do gráfico, a gente consegue encontrar o que ele está pedindo. Então, olhando no gráfico, no início, aqui no tempo 0, a velocidade dele, a velocidade do objeto é de 2 metros por segundo. Essa daqui seria a velocidade inicial dele. Ele quer saber até o instante 5. Então, no tempo 5 segundos, o gráfico está mostrando que a velocidade final dele é de 1 metro. 1 metro por segundo. Então, a gente já tem a velocidade inicial e final. E o intervalo de tempo é do tempo 0 até o 5. Então, o ΔT corresponde aqui 5 segundos. O ΔT é 5 segundos. Então, substituindo na expressão, o deslocamento, que é ΔX, sobre o intervalo de tempo, que é 5, vai ser igual à velocidade final, que é 1, mais a inicial, que é 2, dividido aqui por 2. Fazendo a continha, deslocamento ΔX por 5 é igual a que a gente vai ter 3, 1 mais 2, 3 dividido por 2, que daria 1,5, 3 dividido por 2, e 5 vezes 1,5. 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes meio daria 2,5, 5 mais 2,5, 7,5 metros. Esse seria o deslocamento que ele sofre utilizando aqui as formulinhas, a formulinha do move e a formulinha de velocidade média tradicional. Agora, qual que seria um outro jeito que eu acredito que até é mais rápido? Não só porque é mais rápido, mas porque serve para outras situações, não necessariamente movimento uniformemente variado. A gente tem um gráfico de velocidade pelo tempo. E se o gráfico é de velocidade pelo tempo, a sua área, a área do gráfico com o eixo x
é igual numericamente ao deslocamento que o corpo está sofrendo. Então, aqui no caso, ele chamou deslocamento de ΔX, eu vou colocar ΔX. Como que eu enxergo a área do gráfico? A área é sempre do gráfico. O gráfico está aqui. O gráfico está nessa parte. Eu desço até o eixo X. Eu venho no gráfico e desço até o eixo X. Do gráfico até o eixo X. Do gráfico até o eixo X. E eu vou analisando a área que está sendo formada. Do gráfico ao eixo X. Sempre com o eixo X. Do gráfico até o eixo X. E aí eu vou parar aqui no tempo que ele está pedindo. Ele quer somente até o tempo de 5 segundos. Então, a área formada aqui para gente, a área seria a área do trapézio. A área desse trapézio vai ser igual ao deslocamento sofrido pelo corpo, pelo objeto. Então, eu posso aqui, eu precisaria, nesse caso, lembrar da expressão da área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, e essa área já vai trazer para a gente o resultado. O interessante desse método é que não precisaria necessariamente ser um movimento uniformemente variado. Sempre a área de um gráfico de velocidade pelo tempo traria para a gente o deslocamento. Eu coloquei a área do trapézio, mas você poderia substituir, dividir essa figura em duas outras, né? Num triângulo e num retângulo, e fazer a soma dessas duas áreas. Também daria certo. Então, quem que são as bases do trapézio? As bases são os lados paralelos. Então, eu tenho aqui a base maior e esse outro pedacinho seria a base menor. Então, são os lados paralelos da figura. E a altura seria sempre a distância entre as bases. A altura é a distância entre as bases. Então, a base maior vale 2. Seria 2. A base menor vale 1. A altura, que é a distância entre as bases, seria o tempo de 5 segundos ali. Tudo isso sobre 2. E, fazendo a continha aqui, eu tenho 3 dentro do parênteses, vezes 5, 15. 15 dividido por 2 daria 7,5 metros também. Então, a gente tem aqui dois métodos diferentes, né? Utilizando o raciocínio de movimento uniformemente variado e a maneira mais geral, que seria calculando a área do gráfico. Então, a gente fica com a alternativa B.